Olá, gente, como é que vai? Tudo bem? Hoje, dia 22 de maio, e algumas informações, fatos, acontecimentos que atingem diretamente a nossa vida. Bom, uma delas é que o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ele agora diz que vai rever, né, alguns pontos da liberação da compra do fuzil que ele decretou, que ele achou natural. Bom, aí começou-se a discussão. Boa parte daqueles que é a favor, né, do direito de andar armado para a autodefesa, até esses, começaram a questionar. Bom, segundo os dados levantados, em assalto a ônibus, assalto em ponto de ônibus, assalto à padaria, invasão à residência para assalto, na maioria, em grande maioria, nos registros, os bandidos, os meliantes, entraram com 38, com 32, com uma pistola de uso exclusivo, né, do Exército. Porém, nesses casos, não se registrou que entraram com fuzil, né? Daqui a pouco o cidadão tem que andar com fuzil, porque caso ele passe numa rua direto a caminho do seu trabalho, se um bandido vier com um fuzil para roubá-lo, um relógio, roubar um celular, ele vai estar com o cidadão, vai ter um fuzil também para se defender. É uma coisa meio lógica, surreal, esse tipo de linha de pensamento. Partindo do princípio de que nós temos que saber combater, e esse argumento de que o bandido está cada vez mais bem armado, é lógico que deveríamos armar, então, melhor os nossos policiais, as nossas polícias, né? Contratar mais policiais. Mas aí vem aquele, ó, se nós contratarmos mais policiais, é folha de pagamento, é mais despesa, dá arma para o cidadão que ele se defende que dá mais negócio. Bom, aí você coloca em risco a vida do cidadão para economizar dinheiro, né? Porque você, formando novos policiais, reforçando as nossas fronteiras, o que é que vai acontecer? Geração de emprego, maior segurança, né? Diminuição dessa distância, né? Desse imenso precipício social, né? Dessa desigualdade social, geração de renda para o país, mas parece que escolhemos o caminho mais fácil, o econômico. Nós simplesmente, ao invés de contratarmos mais policiais, nós damos armas ao cidadão, sabendo do risco que tem a vida do cidadão. Bem, a partir desse instante, nós começamos a questionar o fato de, olha só, a partir do instante em que o Brasil para de investir, deixa de investir na inteligência, né, nas fronteiras, o Brasil perde e muitos. Nós não conseguimos nem combater a entrada de cigarros contrabandeados. Imagine você, então, se iremos conseguir combater a entrada de armas contrabandeadas. É longe da realidade. É longe da realidade. O mais correto seria armar melhor os nossos policiais, darmos condições a eles, né, de trabalhar, investir em inteligência. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu quando se diz que, olha, deveríamos aí baixar o imposto do cigarro fabricado no Brasil para concorrer com o cigarro contrabandeado. Olha só esse atestado de ineficiência. Fica difícil. E recentemente não faz tanto tempo assim que nós conseguimos evitar que armas de grosso calibre entrassem no país quando investimos em inteligência e nas fronteiras, na fiscalização das fronteiras. Não consigo entender nem imaginar essa questão por parte do presidente Jair Bolsonaro quando ele prefere simplesmente facilitar que o cidadão ande cada vez mais bem armado e com armas de grosso calibre. Isso não é racionalidade por parte do pensamento de muitos brasileiros. Basta ver que se toma por base os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles fazem um combate na fronteira, não só para a entrada, né, de possíveis estrangeiros, né, de pessoas que querem entrar ilegalmente no país, mas também com relação à droga, com relação à entrada de armas. É um trabalho muito mais eficiente do que dar arma para todo mundo. Basta que os Estados Unidos é marcado por grandes tragédias, carnificinas. Lá, a luta contra essa facilidade de se ter fuzil também é constante. E a imprensa brasileira não fala sobre isso.
Nessa imagem que nós estamos vendo aí é com relação ainda àquela faculdade onde mais de 17 jovens foram assassinados, em que o bandido, o assassino, estava com um fuzil, uma arma, né, de poder de destruição enorme. Bom, e aí nós temos que avaliar. Já pensou quando nós tivemos recentemente uma tragédia em São Paulo? Imagine se aqueles rapazes que entraram e cometeram assassinatos, se eles tivessem fuzis e o poder de destruição. Bom, aí não tem como tentar justificar, é um acaso e é uma hipótese. Não, é uma hipótese bem condescendente com a realidade proposta com essa liberação de fuzis. Lembra-se também do maior ataque que Las Vegas sofreu? Um cidadão bem de vida comprou um fuzil, comprou armas, e o que é que aconteceu? Quando ele comprou, estava bem de saúde. Só que ele desenvolveu depressão, desenvolveu tal, ninguém estava acompanhando ele, não tinha como, né? Ninguém tinha nada a ver com a vida dele. Ele pegou uma arma, foi para um prédio e atirou contra a multidão. Matou 59 pessoas. 59 pessoas. E 500 feridos. 500 feridos. Quer dizer, aí tem ainda, eu ouvi essa semana, né, de um argumento dizendo, não, mas não se preocupe, não é todo mundo que vai ter poder de comprar um fuzil, não, poder aquisitivo. Quer dizer, rico com um fuzil, filhinho de papai com um fuzil, é cidadão. Pobre com fuzil, é bandido. Porque pelo poder aquisitivo de cada um, fica bem claro que ele não tem condições de estar com a arma, né? Ele tem que ser preso ou abatido. Como foi dito recentemente que, caso em um helicóptero você vê numa favela um homem com fuzil na mão, ele pode ser abatido porque ele oferece perigo à sociedade. Bom, agora, qual a diferença desse homem armado numa favela com um fuzil na mão e, de repente, num bairro caro, ou numa faculdade cara, ou num carro importado, o cara estiver portando um fuzil? Ele não é bandido. Aonde é que nós vamos parar? Nessa linha de raciocínio. Fica muito mais complicado. E, como eu disse, é melhor nós trabalharmos com a segurança do nosso país, oferecendo segurança para quem tem capacidade, para quem foi treinado para isso. Né? Vamos investir nas nossas fronteiras, vamos investir, acima de tudo, também na capacitação e melhor armamento para os nossos policiais. Segundo dados oficiais, quando a polícia prende o bandido, grande parte do armamento apreendido com o meliante, com o ladrão, com o traficante, com o bandido, bom, grande parte dessas armas foram roubadas do cidadão. Quer dizer que, mesmo armado, não é garantia nenhuma, porque por mais que tenha treinamento, o presidente da República, antes de ser eleito, ele também já foi assaltado, ele tem treinamento militar, ele foi militar, e uma arma de poderio, né, usada, claro, de uso exclusivo militar, ele foi assaltado e levaram a arma dele. Então, seguindo essa linha de raciocínio de autodefesa, nós temos que parar com essa linha de pensamento de que, olha, todo mundo agora vai ser o Stallone Cobra. Você é a doença, eu sou a cura. E que no filme americano, o cidadão sempre vai lá e mata o bandido, porque aí o máximo que acontece com o mocinho é um tiro de raspão, né? E se ele sofrer um tiro mais grave, no final do filme, ele aparece na maca, abraçando a família e tudo bem. Bom, nós temos que entrar na nossa realidade, Enquanto se discute isso, o nosso desemprego continua. Estamos dependendo da reforma da Previdência, mas nem a reforma da Previdência, né, vai incentivar tanto a empresários, aos investidores, né, colocarem aqui, fomentar a geração de empregos. Porque o que mais interessa a um empresário é exatamente o poder de compra que aquele país tem. Quanto mais poder de compra, claro, mais chances de se progredir naquele ramo, né? Aumentar as suas vendas e o seu lucro. Quando tem uma população que grande parte é desempregada, não tem poder de compra, não se gira a economia,
interna fica mais difícil. E o desemprego continua e não existem incentivos, não está havendo incentivo correto, né? Porque no governo do PT foram colocados alguns incentivos que não houve um retorno proporcional para o país e a população. Já nesse governo, os incentivos nós não estamos nem vendo de forma considerável, né? E que se possa discutir sobre eles. Então, hoje o que nós precisamos é geração de emprego. Se o pessoal pede emprego e nós queremos oferecer facilidade para armas, fica fora do contexto total e a gente já não sabe mais o que fazer. A grande verdade é que, nas últimas manifestações contra o contingenciamento da educação, houve o aumento também de pessoas que participaram desses eventos, dessas manifestações. Por mais que se dissesse, existem ali partidos de esquerda. Óbvio, eu sou contra que se permita bandeira de partido de esquerda, mas claro que, né, o juntar a fome com a vontade de comer. Qualquer partido de esquerda que veja uma manifestação contra o presidente, vão tentar se aproveitar, vão tentar caracterizar aquele movimento, né, de uma forma partidária, mas não por isso nós vamos deixar de constatar que a população está insatisfeita. Muita gente que apoiou o presidente não está satisfeito, quer ver governabilidade, quer ver atitude, ação, habilidade, né, de governar o país, de poder conversar, dialogar, fazer política na sua essência com os poderes, os outros poderes, legislativo também. Só que isso não está acontecendo. E, ao invés disso acontecer, se ficasse em silêncio seria ótimo. Mas não mostra, né, não mostra produtividade e, ao mesmo tempo, vem com declarações que só trazem discussão, trazem aí um comportamento que população brasileira, o povo brasileiro não concorda, porque se votou não em ideologia, mas na esperança de um governo diferente do que estávamos tendo, com um alto índice de corrupção. Não basta só ser honesto, tem que ser honesto e trabalhar, produzir. E aí vem muitas críticas por parte da direita. Só que aqueles que são cegamente apaixonados pelo presidente dizem que não se pode discordar dele. Então tem o MBL, tem a Janaína Pascoal e tantas outras que disseram, olha, eu votei no presidente, defendo o presidente, sou contra governo de esquerda, porém, eu não vou concordar quando ele estiver cometendo gafes, cometendo aí bobagem. E esta semana também criticaram a deputada Janaína Pascoal por ter discordado. O Bebiano discordou, virou inimigo. O MBL também virou inimigo, persona não grata. O Alexandre Frota virou inimigo. Ou seja, ou você concorda, ou você é tratado como inimigo, como um comunista infiltrado. Você é descaracterizado, desrespeitado. É assim também o que está se fazendo com relação ao STF, ao Congresso Nacional. Não se pode fazer isso. Não se pode simplesmente manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso aqui é um país democrático. Não se pode fazer nem ter uma atitude como essa. Bom, aí depois de toda essa insatisfação clara, né, bem clara, o presidente vem aí colocando que o STF e que o Congresso vem atrapalhando, que poderia, entre aspas, né, fechar a casa, fechar o Congresso, porque atrapalha um país, sem ter a malemolência, a capacidade, a sensatez de que o presidente não pode se comportar como Maduro. Isso, como Maduro, Hugo Chávez, Fidel. Tudo isso que ele condena. Ele praticamente convocar uma manifestação no dia 26 em prol do seu governo e que estava se sabendo, sim, de faixas seriam colocadas pedindo o fechamento do Congresso, mas batendo mesmo com vontade no STF, que eles atrapalham o presidente governar. Seria isso, entre aspas, ventilado aí, não só pela imprensa, mas por vários meios. O presidente não pode fazer isso. E até considerou a hipótese de participar. Isso
é um atentado contra a independência dos poderes. Isso pode causar impeachment. Só que, avisado, o presidente desistiu. Olha, não, 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 não. Pode causar impeachment? Pode, presidente. E não imediatamente. Durante os 4 anos, isso pode ser levantado em um motivo, a qualquer momento. O que é que aconteceu? O presidente, olha, então peraí, não vou não. Eu não vou e nenhum ministro vai, porque vai ter lá uma faixa dizendo que o STF está errado, que o Congresso é corrupto, e se eu tiver lá, um ministro meu vai dizer que eu estou promovendo, isso é um crime de responsabilidade? É. Aí o presidente desistiu. Desistiu e disse, olha, não vou. É a mesma coisa que o Maduro, que o Hugo Chávez, que o Fidel praticam. É um absurdo. Isso é demonstração de fraqueza. Não adianta colocar a população, os seus eleitores, contra todos aqueles que discordam de você. Você tem que promover trabalho, promover, né, o desenvolvimento do país e conquistar o povo com ações efetivas. Queremos planos de governo, queremos ideias, queremos ações. É isso que a gente pede. Não adianta mais ficar falando mal do Lula, ficar falando mal da esquerda, chamar todo mundo de comunista e que todos aqueles que são contra ou fazem objeção é porque não gostam e querem atrapalhar o país, querem me atrapalhar. Não é assim. Não é assim que vamos melhorar o nosso país e a gente torce pelo país, pedimos aos nossos governantes que abram mais a possibilidade de discurso e de diálogo. É isso que nós precisamos. Vamos tentar aí a reforma da Previdência, vamos tentar fazer o país progredir, mas não com imposição e muito menos colocando uns contra os outros, colocando através da internet, das redes sociais, né, a fomentação de manifestantes, de eleitores fiéis contra todos aqueles que falam mal ou que não concordam com o presidente. Agora imagine fomentando tudo isso e ainda liberando o fuzil para todo mundo. Para onde nós estamos caminhando? Independente em quem você votou, tenha um compromisso com a serenidade, né? Tenha um compromisso com a verdade, tenha compromisso não com a ideologia, mas com os fatos reais e uma solução mais correta para cada caso e cada problema. Um abraço a todos e até a próxima.